Os desafios de Caíto. Capítulo 4. O aprendizado de Caíto continuava. Um dia na floresta observando os bichos, outro ao redor da fogueira, no centro da aldeia Camaiurá. Tamaim passava a sua sabedoria e a sua memória para o curumim, mas devagar, sem ferir mais fundo o índiozinho que mal abria os olhos para a vida. Na floresta ouviam os pássaros, os que cantavam quando em época de fazer ninhos e os que só piavam quando estavam em época de muda. As penas caindo e se renovando, como as folhas das plantas, como as nuvens do céu. Ouviam o grunhido dos porcos do mato e o esturro da onça pintada e da onça negra. Viam as flores que se abriam nas longas hastes, como se fossem garças azuis de longas pernas. Aquela ave ali, avô Tamaim, apontou Caíto. Como se chama? Você não conhece a juruva, Caíto? Não, ela é tão bonita. É a mais bonita que Mavutinin modelou. As penas em cima são verdes e a cabeça é uma mistura de azul, preto e vermelho escuro. Caíto, veja a cauda da juruva como é comprida. A juruva canta? Este é o único defeito da juruva. Não canta. Só faz assim. Mas é tão bonita que a gente esquece que ela não canta. Coitada é a coruja, não é, avô Tamaim? Disse Caíto. Além de tão feia, de olhão grande, não canta nada. O velho índio achou graça. Tem razão, Caíto. Mas a coruja tem outras qualidades. Enxerga no escuro e voa de noite, coisa que muito pássaro de plumagem bonita não faz. Já sei, avô Tamaim, Mavutinin fez desse jeito, não foi? Sim, foi. Ele criou tudo e sabe como fez. E desenvolveu em cada vida uma qualidade, uma sabedoria, para que pudesse cada bicho viver melhor assim. Como aqueles bichinhos das capivaras? Sim, Caíto. Uma sabedoria somada à outra é o que faz a harmonia de tudo e mantém o tecido daquela rede de que falei. Vamos em frente. Você já conhece o japim? O japim sabe cantar, avô Tamaim. Tem essa qualidade bonita. Ele não é aquele passarinho preto de papo amarelo? Esse mesmo, Caíto. Veja onde ele faz o ninho. Bem ali, naquele pé de jatobá. Tem um casal. O ninho deles parece um saquinho comprido. O mais importante você não viu, Caíto. O que, avô Tamaim? Olhe bem onde o casal de japim fez o seu ninho. Estou olhando. Não viu? Bem pertinho, um pouco por cima, tem uma casa de vespas. Como todo bicho tem medo do ferrão de fogo das vespas, o ninho dos japins está protegido ali. Ninguém vai encostar para roubar seus ovos. O japim também é sabido. Ele não é um parasita, Caíto, mas usa as vespas para se proteger, usando uma das qualidades dela. Eu sei, avô Tamaim. Capítulo 5. Naquela caminhada, um pouco distante da aldeia dos Camaiurás, o velho Tamaim e Caíto passaram por uma encosta, com profundo escavado de banda, e ouviram um ronco, parecido com o ronco de um porco do mato, ou a modo assim, de um trovão. É o tapir, não se assuste, disse Tamaim. Vamos trepar aqui nesta árvore e esperar que ele passe e vá embora. Ele está saindo de casa para ir caçar para os filhos. Tão rápido quanto permitiam as canelas entrevadas de Tamaim e as pernas pequenas de Caíto, eles treparam na árvore. O tapir era um bicho enorme, feito uma anta, com 2 metros de comprimento por 1 de altura. Se pudesse ficar nas 2 patas traseiras, como um guará, seria mais alto do que um índio grande. Estou com medo, avô Tamaim, disse Caíto. Não tenha medo, é um bicho manso, só tem tamanho, que é a sua defesa para espantar os outros bichos. Não sabe o gato maracajá? Sei. Ele é pequeno, bem menor do que o tapir,
quando se acha em perigo, incha a corcunda, espirra alto e faz aquela cara feia. É a defesa dele, que a natureza ensinou. Julga que ficando maior e mais feio, vai afastar o bicho que se aproximar dele. Todo bicho tem a sua mágica, além da própria força. O tapir saía roncando do seu esconderijo. Veja as mãos e os pés dele, Caíto, disse Tamanhi. Tem 4 dedos na mão e 3 no pé. O tapir é assim, pardo, quando já está crescido, mas os seus filhos são todos malhados. Olha ali, ele vai atravessar o igarapé. Está procurando comida. O tapir sabe nadar? Sabe, e muito bem. O tapir é um grande nadador, e quando está brincando com os companheiros, mergulha até o fundo. O velho Tamanhi e Caíto desceram da árvore e seguiram o caminho. O índiozinho, de olho vivo nas coisas belas da floresta, que o cercavam e o encantavam. Ultimamente, tinha estado muito longe de casa com o avô. Isso fazia parte também do seu aprendizado, pois ia conhecendo os caminhos e os atalhos. De repente, Caíto estacou a caminhada e disse: Aquela vizinha ali eu conheço, avô Tamanhi. É o Martim Pescador e mora naquele barranco, perto da água. É isso mesmo, Caíto, concordou o velho. Ele só faz ninhos nos barrancos, perto de algum rio ou igarapé. O Martim Pescador come muito, por isso tem que pescar todo o tempo. Só para dormir e alimentar os filhos. Mais adiante, naquela caminhada por entre árvores e cipós, ouviram o grito de um gavião. Ele estava dando voltas no alto, espreitando alguma presa. Olhe, Caíto, aquele é o cauré, disse o velho Tamanhi. Agora você já conhece 2 tipos de gavião, o acauã e o cauré. De vez em quando, Caíto também queria mostrar para o avô que já conhecia muitas coisas da mata, como saber que o tucano comia jogando os alimentos para o alto e aparando na goela. Mas Tamanhi sempre sabia de particularidades que o índiozinho desconhecia. Por isso era Tamanhi o velho memória da tribo. Capítulo 6. Uma noite, ao pé da fogueira, no centro da aldeia, outros índios em volta, Tamanhi disse a Caíto que ia contar a história do tucano encantado. O especial dessa história é que ela era uma lição sobre o mistério. O mistério é uma outra realidade que existe e que deve ser respeitada. Então não é da natureza do mistério ser desvendado. Ele existe e acontece. Caíto, que não se esquecia de nada que o avô Tamanhi lhe contava, disse que queria saber como o sapo Oque tinha se casado com Iverói, a linda filha de um Tuxaua. Isso eu conto depois, disse Tamanhi. É uma história que faz parte da memória mais antiga dos Camaiurás, perto do tempo em que nossa gente nasceu, e só depois nasceu o homem branco. O que você precisa botar logo na cabeça, Caíto, é que tudo que existe é a ponta de um mistério. Se ainda não pode compreender agora, vai compreender muito mais tarde. Caíto ficou calado. O velho continuou. Um dia, Nanaí estava na coleta de castanha e procurando alguma caça, que estava sumida da região. E nem fruta existia por ali. Ele e a família já estavam passando fome. De repente, naquela caminhada, apanhando uma castanhinha aqui, outra ali, e pensando pelo menos em matar um macaco para o almoço, Nanaí viu na sua frente um tucano. Não era um tucano comum, embora tivesse as cores e o bicão de um, mas um tucano gigante, quase da altura de Nanaí. Ele se assustou e pensou que ia ser comido pela ave. Depois reparou que o tucano trazia, debaixo de uma asa, um monte de frutas, cupuaçu, jaca, cachos de açaí, e derrubou algumas no chão. Abriu o bicão e disse em língua camaiurá: Nanaí, isso é para sua família, para os curumins não passarem fome. Ele ficou morto de contente, encheu a sua tamacoeira e foi-se embora. Quando chegou em casa, carregado, a mulher perguntou: Onde arranjou tanta fruta gostosa e madura, Nanaí?
Encontrei num lugar onde todas as árvores estão carregadas. A gente nunca mais vai passar fome. A mulher ficou satisfeita. Tirou logo os caroços de alguns gomos da jaca para cozinhar e fazer um bom pirão para o curumim menor, o tatuiá, que estava muito magrinho. No dia seguinte, Nanaí foi ao mesmo lugar onde tinha aparecido o tucano gigante. Ficou por ali, invocado com aquilo. Onde o tucano achava tanta fruta, se tudo estava seco, as árvores em muda, os pássaros sumidos? De repente, o tucano apareceu e lhe deu mais frutas. Então, Nanaí cometeu um erro. Ele queria descobrir o mistério do tucano gigante. Fez que ia de volta para casa com a sua tamacoeira cheia e se escondeu atrás de um tronco. O tucano não voava, de tão pesado, e saiu caminhando, meio torto, assim como um papagaio. Nanaí foi seguindo seu rastro, de longe, seguindo e pensando. Ele deve ter um grande depósito de frutas por aqui. Mais adiante, depois de um caminho estreito, o tucano entrou numa caverna. Nanaí esperou, pensando. É ali o esconderijo dele. Quando o tucano saiu para um novo passeio, ou para fazer o que quer que fosse no seu mundo encantado, Nanaí entrou na gruta. E lá estava, bem no fundo, aquele montão de tudo quanto era fruta, tudo conservado e fresquinho, e exalando o cheiro bom da natureza nova. Aí, Nanaí cometeu o segundo erro. Ficou de olho grande, egoísta, e resolveu pegar todas as frutas só para ele. Correu em casa e trouxe mais outra cesta, além de encher a barriga, quase nem podendo respirar. De repente, o tucano apareceu na gruta. Olhou sério para Nanaí, abriu aquele bico enorme e o pegou pelas pernas. Como todo tucano come jogando para o ar a sua comida, antes de cair bem na sua goela, foi o que ele fez com Nanaí, que foi engolido pelo tucano encantado. Caíto tomou um susto com aquela revelação do velho Tamaim. Arregalou os olhos, quis dizer qualquer coisa e não conseguiu. Você teve pena do Nanaí. Está certo, Caíto, comentou o velho. Mas como disse, com coisa encantada ninguém mexe, principalmente se a pessoa age de má fé. A gente tem que respeitar o mistério. Não adianta querer modificar o que não se conhece. Nanaí foi curioso demais e trapaceiro, e não respeitou os segredos mais fundos da floresta. Como falei, tudo que existe é a ponta de um mistério. Tudo em volta, o que há é a sombra mais fechada. Caíto olhou de lado, pensativo, e como se quisesse escapar do que o avô dizia, perguntou. E o casamento do Sapo-Ó, avô Tamaim? Conto-lhe amanhã. É também um mistério da natureza? Sim, Caíto. É um mistério que está na ponta do nascimento de muitos bichos. Pronto. Amanhã a gente vai ler o capítulo 7.